podcast no seu tempo, podcast de espiritismo e espiritualidade, no qual vamos continuar o estudo do livro O Nosso Lar de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o 26º capítulo sobre o tema Novas Expectativas. Começamos por pedir aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, que nos possam dar um discernimento para poder explicar, também que vós podemos assimilar o que está a explicar deste livro, que eu penso que seja mais pedimos compreensão para que os nossos guias nos possam dar esse discernimento. Estamos sempre Vamos então começar o estudo deste 26º capítulo, Novas Expectativas. Então, vamos começar com o texto. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lisias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observação, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho, agora ao prazer de muitas indagações. Em compensação, experimentava um novo género de atividade mental. Dava-me todo à oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos do serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava curioso olhar, como se não devesse esperar por essa atitude da minha parte. Ora, vamos então aqui ponderar sobre o seguinte. Qual é a importância destes conselhos que Dona Laura estava a dar a André Luís? Pois, como o André foi receptivo às orientações maternais da mãe de Lisias, que neste caso é a Dona Laura, encontrando a coerência moral em seus argumentos, passou a ter um novo foco sobre as atividades que iria realizar neste caso. Não mais como um observador e pesquisador repleto de indagações, mas sim como aprendiz e servidor, que era aquilo contrário que André Luís queria para início. Convicto diria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Essa mudança possibilitou-lhe um novo género de atividade mental. Então, mas o que é que representa esse novo género de atividade mental de André Luís? Então, segundo Joana d'Angelo, o autoconhecimento, a autodisciplina permitem, ao ser sua desenidificação, ou seja, com os desencontros que estava a ter realmente no passado, através de novos condicionamentos da mente, essas desarmonias digamos assim, do passado. E o exercício do amor fraternal, possibilitando a libertação emocional para a conquista de si mesmo. Pois, vejamos, Joana d'Ângeles, no livro O Ser Consciente, psicografado por Divaldo Franco, sobre as condições do progresso e harmonia. Ela menciona, na estrutura profunda da individualidade humana, encontram-se as experiências milenárias do ser, nem sempre harmonizadas entre si, gerando conflitos e complexos negativos que atormentam.
Mas, herdeiro de si mesmo, o espírito é o autor de seu destino. Nunca será demais repeti-lo. Ou seja, independente desta desarmonia que possa haver referente a situações do passado, situações de outras encarnações que possamos vir a ter, nós somos donos de nós próprios. Isso é uma coisa que é muito importante. E vejamos sobre o autoconhecimento, continuando sobre o autoconhecimento e a autodisciplina. No mesmo livro de Joana de Ângeles, ela menciona o ser enriquece de valores que lhe cumpre multiplicar-se cada vez mais, autoconhecendo-se e autodisciplinando-se à medida que a sua consciência adquire lucidez e torna-se ótima. Perdão. Abrem-se então todas as expectativas antes encerradas. Ou seja, aqui é um despertar que há do ser. E facultando e pesando-lhes a possibilidade, digamos assim, as oportunidades de dilatação do campo intelecto-emocional, passando a vencer as marcas residuais, ou seja, as sequelas que trazia das existências anteriores, ainda predominantes no psiquismo, que se exteriorizam-se em forma de desarmonia. Somente através de um exame da própria realidade, observando sem emoção, o que impede que os sentimentos da autocompaixão, digamos assim, como os de autopromoção, de justificação ou de culpa, conseguem um retrato fiel do que se é e do que se cumpre fazer-se para amar-se e ajudar-se no segmento imediato do esforço. Esta parte é muito importante, porque vejamos outra parte que eu também sublinhei, que é o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e como dá início à nova fase, como dada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, baseando-se apenas em dispor-se e desdobrá-la. Esta é uma parte que eu acho que é importante e que o autoconhecimento parte muito também da nossa reforma íntima, que eu por vezes falo e que é muito importante para a nossa autorrenovação, para o nosso autoconhecimento, para sabermos realmente o que somos e o que precisamos mudar. Mas vejamos, com esta informação de André Luiz, nesta parte do texto, qual é que seria a importância da oração para os novos propósitos da criatura? Neste caso, do que o André Luiz falava. Bem, vejamos, elevando o pensamento em prece, como sabemos, a mente passa a vibrar em ondas de alcance e potências superiores aos que comumente, ou seja, aquelas que ele está mergulhado. Essa condição permite sintonias mais elevadas, permite isso, propagandas através do fluido cósmico universal, que é por onde o nosso pensamento, como seja os autoestradas, onde o nosso pensamento flui, proporcionando ao ser harmonia e fortalecimento dos propósitos a que se põe. Vejamos na Revista Espírita de 1866, sob as considerações sobre a prece no Espiritismo, está mencionado. Desde que, pelas leis fluídicas, compreendemos o poder do pensamento, igualmente compreendemos o poder da prece, porque ela é também um pensamento dirigido a um fim determinado. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas ou das nacionalidades, do que for. Depois da prece, se estamos fracos, sentimos mais fortes. Se estamos tristes, sentimos mais consolados. Abolir a prece é privar o homem do seu mais poderoso apoio moral à adversidade. Pela prece, ele se eleva na sua alma, entra na comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial da sua felicidade futura. Sem a prece, sem os pensamentos, ficam na terra,
ligam-se cada vez mais às coisas materiais. Daí um atraso, sem um adiantamento. E vejamos também no livro Joana de Ângeles, A Viver Feliz, onde ela menciona: não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de um alimento adequado para manter-se, assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso correntes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera, com fervor. Ora, aqui está uma grande lição de Joana de Ângeles, que ela nos dá a conhecer exatamente aquilo que nós por vezes sabemos, aquilo que nós por vezes esquecemos, aquilo que fazemos logo, não fazemos agora. Mas a importância é muita da prece e com ela chegamos a patamares muito mais elevados. Mas voltemos ao texto. Deixou-nos o aerobus à frente do espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fica à vontade. Neste ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e se despediu, abraçando-me de seguida. Rafael era esperado com urgência no setor das tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos mais lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito, com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observação, que na sua maior parte resultam em estágios de serviço. Ora, vamos aqui falar um pouco sobre esta parte do texto. O que é que seria então esta singular energia que André percebeu num semblante com o ministro Genésio? Esse singular energia, uma energia, digamos que é uma atmosfera individual, a aura daquele espírito, cujos pensamentos e sentimentos influem sobre o perispírito e lhes dá características próprias, emanando esses fluidos que o envolvem e o acompanham. Era isso que André Luís estava a sentir. Mas fechamos, nas obras póstumas de Allan Kardec está mencionado o seguinte: cada um de nós tem o seu fluido próprio. Como sabemos, cada um tem a sua aura, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. E também, na Gênese, eu realcei o seguinte sobre esta parte. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poderá-se dizer que essas qualidades estão para o fluido espiritual como atrito para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza dos espíritos. As menos imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será mais viva quanto maior o seu adiantamento. É isto realmente, esta energia que André Luís estava a sentir. Mas vejamos também aqui o que é que significa estas expressões nesta parte do texto. Estágios de serviço, estação de aprendizado. Estas foram utilizadas, um empregada pelo ministro, a outra foi utilizada por André Luís. Mas fechamos qual é o meu entendimento quanto a isso. Estas expressões com o mesmo significado quanto a mim, mas que representam dois pontos de vista, de que oferece a oportunidade, que é o caso do ministro, de aprendizado através do serviço útil, que é os estágios de serviço,
e de quem busca a oportunidade de aprendizado através do serviço útil. Estação de aprendizado. Eu acho que aqui elas dizem a mesma coisa, mas realmente notam aqui uma pequena diferença. É quem dá e também quem recebe. Então vamos voltar aqui a esta parte. Qual seria a diferença entre a passagem de André do Ministério do Auxílio agora para o Ministério da Regeneração? Qual será essa diferença? Bem, essa diferença está bem acentuada no seguinte: o Ministério do Auxílio, André Luís era mesmo um paciente e recebia atendimento necessário para a sua recuperação. Foi o que aconteceu, como vimos em capítulos anteriores. Enquanto que no Ministério da Regeneração terá a oportunidade de prestar o atendimento a espíritos em condições muito mais difíceis. Como está no se recordarem o capítulo 11, eu vou realçar o seguinte, esse capítulo. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receberem cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados para o Ministério da Regeneração. É uma frase que está no capítulo 11. Vamos continuar. O que é que seria esta parte que eu vou agora? Vamos voltar, perdão, eu estava agora perdido, vamos voltar ao texto. Compreendi a sutil observação e argumentei humildemente: este é o meu desejo. Respondeu a André Luís, ao ministro. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo que seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo das inspirações que se inclinava à humildade, roguei de olhos úmidos: o senhor ministro, compreendo agora que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça e misericórdia do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha devotada e Santa Mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, o meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por gentileza. Seja transformada a concepção de visitar em possibilidade de servir. Ora, aqui, esta parte do texto mostra realmente aquela mudança a mudança de André Luís, onde ele já demonstrava que não era simplesmente aquela hipótese de querer se erguer no sentido de querer tomar a sua mão na sua recuperação em si. Mas ele compreendeu que o serviço se faz ajudando os outros. E para ele poder ter esse serviço, para ele poder ter essas aptidões, ele precisa de começar a ajudar os outros. E é isso que André Luís demonstra nesta parte do capítulo. E vou parar aqui e vamos falar de só um pouco, porque isto às vezes esta tecnologia por vezes não nos ajuda. Só nos cria constrangimentos. Mas peço desculpa. Vou voltar. Pois o computador de acesso deu aqui uma pequena paragem. Vou voltar aqui ao texto. Voltando ao texto, André Luís continuou: compreendo hoje mais do que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele, no fundo do meu coração a sincera viva.
A sinceridade, perdão, viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas não desejava servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo, que é egolataria, ou culto de si mesmo, em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Ora, aqui temos uma parte em que André Luiz retrata exatamente aquilo que ele era. E porquê é que ele diz essa vaidade é inútil? Ora, aqui está um grande conhecimento que André Luiz já conseguiu assimilar. Vejamos que a vaidade é a valorização atribuída às qualidades físicas e intelectuais, fundamentadas no desejo de que sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. Que utilidade haverá em cultivar imagens e rótulos, se esses são passageiros, não é? Ao desencarnar o espírito não despoja do corpo cultuado vaidosamente, também não fica sua inteligência submetida às qualidades morais que se desprezou. O único proveito da vaidade é mostrar-te o tempo perdido em futilidades. Esta é a grande realidade. Fechamos esta parte aqui, em que em tua passagem pelo mundo não cultives jamais a vaidade. A vaidade empobrece o teu espírito com as preocupações vãs. O vaidoso que quer ser admirado pelos outros, ele valoriza mais a visão coletiva de si do que a sua própria. A vaidade é apenas uma imagem de alguém que quer transmitir para ser apreciado e estimado. Que força fútil de se conquistar o amor. O vaidoso vive a imagem e não pelo que guarda em seu íntimo. Quer sempre fazer parecer da forma como ele isenta de simplesmente ser. É o predomínio da imagem sobre a essência. Em qualquer momento terá de se perguntar: quer plantar imagens e colher decepções, ou quer plantar a essência e colher realidades? Esta é extremamente importante, esta parte. E vejamos. Continua o texto. No entanto, agora diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quando possuía de melhor. Era sincero. Enfim, não me preocupava o género de tarefa, preocupava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Ora, aqui, esta questão, esta pergunta do ministro: é mesmo você o ex-médico? Isto é extremamente giro. Como é que é possível uma mudança tão grande de André Luiz, não é? Esta mudança que ele teve. Eu acho que é uma das maiores características que o espírito tem em seu processo evolutivo, é a capacidade de recomeçar tudo a todo instante. Não tudo, mas recomeçar tudo a todo instante. Perdão. Mas somente vai conquistando a sua renovação moral à medida que se assenhora-se de si mesmo, porque reconhecendo-se e consciencializando-se das suas conquistas e necessidades de aprimoramento. Esta parte é muito importante. É só não... ultrajando em seu orgulho pelas consequências dos desvios terrenos, André Luiz pôde, na vida espiritual, redescobrir a sua potencial divino e realizar a sua reforma íntima. Lá está a reforma íntima que eu estou sempre a falar. É um papel dos sofrimentos. É esse o papel dos sofrimentos. Despertar no ser suas necessidades de autoconhecimento e autodisciplina a partir das
desarmonias íntimas que o impulsionam a modificar-se. E como não estamos sós, o auxílio dos outros irmãos é essencial para a estrutura de ideias e definições de objetivos. Só que um apontamento no Homem Integral do livro de Joana de Ângeles, onde ela diz: o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. O sofrimento em si é a fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Ora, aqui está esta grande mudança que André Luiz fez, que eu acho que é muito importante de realçar aqui nesta parte do texto. E vamos voltar, então, agora continuando com o texto. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, de dizer então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nesta posição digna. E como preocupado em levantar-se-me do ânimo, acende-me no espírito novas esperanças, acentuou. Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Ora, aqui estão umas palavras muito sábias do ministro Genésio. E o que é que ele quer dizer com esta parte? Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É que atraímos tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Sempre que amadurecemos intimamente para um novo aprendizado, as ferramentas desse aprendizado chegam até nós. E sempre que estamos verdadeiramente dispostos ao serviço dignificante, as portas abrem-se. É necessário, portanto, que confiemos na providência divina e nos dediquemos com responsabilidade e amor às atividades e oportunidades que nos são destinadas. Que esta é uma parte que é muito importante de realçar. Eu acho que todos compreendem isso que eu quero dizer. Então, voltemos ao texto. Continuou o ministro Genésio. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é extremamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente configuração externa. Entretanto, aqui a situação é bem diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando-me, a ansiedade concluiu. É possível obter preocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Ora, aqui está outra lição que o ministro Genésio está a dar a André Luiz. Porque é que ele, nos círculos carnais, costumava felicitar um homem quando atinge prosperidade financeira ou excelente, como diz no texto, e ele diz depois, aqui a situação é bem diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Pois vejamos. Na vida na Terra, a vida terrena, ainda prevalece a importância do que possui e a sua aparência. Já na condição espiritual, o que permanece é o que se é, aliás, na essência. A capacidade de entendimento, a compreensão, o serviço útil, a perseverança para o aprendizado das conquistas, ou seja, o esforço próprio, a desidentificação com o orgulho e a vaidade, a humildade sincera. Esta parte é muito, 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 muito importante realçarmos, porque se nós transportarmos isto para a nossa vida da Terra, nós compreendemos muita coisa. Mas vamos continuar com o texto. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicita a presença de Tobias, antes que ele se dirija às câmaras de retificação.
Não se passaram muitos minutos e apareceu à porta um senhor de maneira desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contacto com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido que respondia, afirmando gentil, às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento conhecimentos mais íntimo das nossas tarefas. Concedem toda a oportunidade que possamos dispor. Ora, aqui, Genésio está a dar a Tobias a informação para ele disponibilizar tudo para que André Luís possa observar tudo com um entendimento muito grande. E qual é que é esta importância de observar antes de iniciar serviço? Eu acho que é muito, 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 muito importante. A observação nos permite aprendizado através dos exemplos. Percebe-se que a preocupação dos amigos espirituais em permitir exercitar suas características individuais de pesquisador, e sabemos quanto a isso foi importante para que ditasse esta obra através de Chico Xavier. Ou seja, nós por vezes nestas situações e muitas na própria vida, nós, se observarmos primeiro as coisas antes de agirmos, antes de executarmos, observar, compreender, assimilar, antes de exatamente nós fazermos algo com elas, eu acho que é de uma importância muito, muito grande. Isto foi o que o ministro Genésio transmitiu a Tobias para que André Luís possa ter todos os meios para fazer essa observação que vai contribuir muito, mas muito, para o seu crescimento espiritual. Mas voltemos ao texto. Se dispôs Tobias, revelando a maior boa vontade, estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me, perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos correirões onde numerosos edifícios me apareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo uma silenciosa indagação, ao novo amigo esclareceu: temos aqui grandes fábricas em nosso lar. A preparação de sucos, tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Ora, vamos aqui parar o texto nesta parte. Porque é que a existência dessas grandes fábricas na colónia o nosso lar? Vejamos. Primeiro, para a importância da tarefa útil dos espíritos em regeneração na colónia. E também para a necessidade de continuação aos costumes trazidos da esfera terrena. Na elaboração de sumos, de tecelagens, sucos, como diz o texto, tecelagens, artefatos. Pois, como já vimos, somente os espíritos mais adiantados absorvem essa própria nutrição da atmosfera fluídica e conseguem manipular os fluidos, dando forma, cor e aparência. Vejamos que no nosso lá, no capítulo 18, André Luís mencionou: afinal, nossas feições aqui são muito mais agradáveis do que na Terra. Há residentes em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Desprendendo grandes quantidades de energia, é necessário renovar provisão de forças. Olha, aqui já está a informação porque é que a necessidade a necessidade então destes plasmação, digamos assim,
destes fluídicos, destes fluidos para aqueles que estão ainda necessitados, que têm um esforço muito grande físico e que têm necessidade de absorverem esses fluidos através desta forma da plasmação, da cor, de várias formas e tipos, como vamos ver mais à frente. Mas voltemos ao texto. Daí, em momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, parou-se uma vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Deixamos, disse Tobias a tom grave, e notando minha estranheza, explicou solicito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Ora, aqui está uma informação que eu acho que é importante de realçar, que é os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, mas nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. O que é que isto quererá dizer? Vejamos. Já estudamos que a atmosfera fluídica em torno da Terra é constituída por camadas. Vimos que as camadas inferiores são mais pesadas, mais compactas e menos puras. Que aquelas são superiores. E como o perispírito vibra de acordo com a elevação e o grau de pureza do espírito, pode-se compreender as dificuldades de adaptação a um ambiente mais elevado, mais iluminado. Como a luminosidade da sua aura reflete as qualidades específicas necessário é então, pois que as mudanças de comportamento mental compatíveis com a nova realidade pretendida. Vejamos porque eu digo isto. Eu digo isto e vou buscar aqui após a tempestade, onde está referido aqui o seguinte: é sobre a atmosfera fluídica e poluição mental. O homem ingere em sensatez mais terrível poluição, venenosa quanto indomável, graças ao cultivo lamentáveis atitude em que se persevera e se agrada. Referimos refere aqui, neste caso, à poluição mental que interfere no ambientalismo psicosférico da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque das vibrações, ondas mentais e desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, das graves consequências que se fazem presente, não estamos apenas em guerra externa e destrutiva, mas também em rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento intoxificado pela ira, vencido pelo desprezo, que agasalha-se, foge na direção de prazeres selvagens nas quais procura relaxar tensões, adquirindo as altas cargas de desequilíbrio a que se debate. E realmente é com este pequeno apontamento que eu descrevi que acabamos o estudo deste 26º capítulo. Temos aqui lições muito importantes. A nova perspectiva de André Luiz na colónia Nosso Lar, quando ele passa de um ministério para outro. A sua mudança íntima que origina que ele começa a pensar como um espírito que quer se evoluir e não com orgulho como ele tinha na Terra, de ser um médico, de ser reconhecido, a vaidade e essas coisas todas que o levaram a que tivesse que passar pelo umbral da forma como passou tantos anos.
de sofrimento, até reconhecer aquilo que ele nunca queria reconhecer, nunca quis reconhecer enquanto estava na Terra. E assim chegamos ao fim deste capítulo. Novas perspectivas, o 26º. Queria agradecer aos nossos guias por me permitirem que este estudo tenha corrido bem, por terem estado connosco durante este estudo, para que possamos transmitir a todos a prioridade que precisamos dar a nós mesmos, olhando para o nosso ser, para o nosso interior, procurando fazer a reforma íntima, a nossa reforma íntima, para posteriormente podermos chegar a outros lugares, a outros serviços que contribuem para a evolução do nosso espírito, do nosso eu. Obrigado por terem estado connosco. Até à próxima.